Irmãos, abram as suas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. Eu gostaria que toda a gente estivesse atenta à palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, se você não tem a sua Bíblia, aproxime-se de alguém que tenha a Bíblia. Acompanhe a leitura. Deus vai falar ao seu coração agora através da palavra dele, que é a espada do Espírito Santo. Esteja com seus ouvidos atentos, o seu coração aberto, sua mente aberta. Deus quer falar ao seu coração. Não se deixe distrair por outras coisas, não se deixe envolver com outros interesses, mas volte-se para o Senhor, para a palavra do Senhor. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós queremos receber instrução, orientação, bênção, consolo, através da tua palavra lida nesta hora e de toda a exposição dela que há de se seguir. Confiamos que o Senhor o fará, porque tem prometido assim. A minha palavra não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que eu a enviei, e fará o que me apraz. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eles haviam sido avisados, pelo menos algumas semanas antes, quando um temporal derrubou o seu barracão de ensaios aqui em Niterói e destruiu uma boa parte das suas alegorias, das suas fantasias. Eles haviam sido avisados. Certamente, isso havia sido um aviso ainda bastante doce da parte do Senhor. Ninguém se machucara e, de alguma forma, o Senhor estava sendo longânimo e paciente com eles. Mas na teimosia deles, eles decidiram por insistir no mesmo enredo, no mesmo tema, insistir no mesmo tom de zombaria de Deus, das coisas de Deus. Achavam que seriam a primeira escola de samba do lado de cá da Poça d'Água, do lado de cá da Baía da Guanabara, que conseguiria um campeonato no Carnaval do Rio de Janeiro. Retelharam o seu barracão em menos de 24 horas. Reconstituíram as suas alegorias e teimaram no seu enredo,
a magia da sorte chegou. Na televisão eles declararam: não é qualquer coisa que vai nos tirar da avenida. Zombaram da mão que os havia avisado. E no domingo à noite, o domingo de carnaval, foram para Marquês de Sapucaí, para o Sambódromo. Tinham sido avisados, mas entraram na Marquês do Sapucaí com uma promessa. Eles estavam levando aquele que desejavam fosse considerado o mais belo, mais rico carro alegórico de todos os tempos no Carnaval do Rio de Janeiro. Seu tema, a magia da sorte chegou, levava uma mensagem que hoje é bastante conhecida no mundo e sobre a qual temos trabalhado aqui. Recentemente, um dos nossos pregadores abordou com muita propriedade, num domingo à noite, esta filosofia que vem causando tremendos estragos. A nova era. Entraram na avenida cantando: a estrela guia brilhou, brilhou, brilhou. O arco-íris da aliança não se apagará jamais. Como costuma acontecer com o diabo, assim o fizeram. Roubaram símbolos da palavra de Deus, usurparam o que havia sido criado por Deus e quiseram se apropriar dessas coisas. Esqueceram-se de que também na vida espiritual Deus cobra direitos autorais. As impressões digitais de Deus estão no arco-íris que Deus criou. As impressões digitais de Deus estão na criação que Ele nos legou. As impressões digitais de Deus estão no Natal que Ele construiu, cuja história Ele arquitetou, planejou, desenhou e concretizou. Não vos enganeis, diz a outra versão, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus não empresta a sua glória a ninguém. A glória que é de Deus terá de ser dada a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. É certo que, mais uma vez, aqueles que têm percepção espiritual terão concluído que o diabo continua usando métodos bastante semelhantes aos que usava já no início da história da humanidade. Ladrão que é, usurpador que é, ele tentou tomar uns símbolos de Deus e da palavra de Deus para conseguir os seus propósitos malignos. Lá vinham eles cantando, o carro alegórico trazia os símbolos da nova era, o arco-íris e tantos outros que tais. Lá vinham eles cantando, a magia da sorte chegou. A estrela guia brilhou, brilhou, brilhou. O arco-íris da aliança não se apagará jamais. Era isso que pretendiam, certamente, porque quem lê a letra do seu samba-enredo não pode deixar de perceber que eles conhecem a palavra de Deus e talvez tenham até pesquisado a palavra de Deus com esse propósito. A estrela guia que se referiam certamente era uma tentativa de imitação, barata, mas ainda tentativa de imitação da estrela que brilhou conduzindo os magos do Oriente até Belém para encontrarem o Salvador Jesus. Diziam eles, cigano rei,
o menino cigano nasceu. A nova era proclama que virá um Messias. Ele vai nascer para trazer paz ao mundo, uma nova era de paz. E nem isso eles disfarçaram, como em tantos outros sambas de enredo desse ano, que os senhores podem ler nos jornais e nas revistas que trazem as suas letras. Eles também usaram claramente a mensagem de nova era. Cantavam eles. É a nova era que chegou. O menino cigano, cigano rei, mineiro iluminado, cantavam eles. E iluminado é a tradução da palavra Cristo. A palavra Cristo significa iluminado. Cigano rei, cantavam eles. Mineiro iluminado. Mineiro Cristo, queriam dizer. Zombaram de Deus, tentaram imitar o Natal autêntico. O diabo tem usado isto sempre. Sempre tentou substituir o Cristo verdadeiro, o Salvador de verdade, por Cristos estereotipados de imitação, por anjos de luz que não são anjos de luz, porque apenas imitam anjos de luz. E eis aí os coelhinhos da Páscoa, eis aí os papais noéis, eis aí o comércio do Natal, tentando deslustrar o verdadeiro sentido do Natal e tentando deslocar do centro o verdadeiro centro da história da salvação, Jesus Cristo. Cantavam eles, a sorte foi lida na mão do menino. Cantavam eles que o menino trazia uma nova era de paz e de felicidade. Zombaram de Deus, zombaram do Natal, quiseram imitar o verdadeiro Natal. Eles se esqueceram daquele com quem estavam tratando. Como nos dias de Elias, Deus avisou primeiro com vento, mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento, o Senhor não estava no vento. Deus avisou com terremoto, e a palavra de Deus diz que o Senhor não estava no terremoto. Isso certamente significava, estes não eram os métodos prediletos de Deus. Mas Deus avisou com fogo, fogo do juízo, fogo da intimidação. O fogo que Deus usara também para mostrar que ainda estava vivo e que não suportaria que a sua glória fosse ultrajada. Quando os profetas de Baal e de Azera desafiaram o único profeta de Deus que estava sobre o Monte Carmelo, o profeta Elias, ficaram até o meio-dia no seu carnaval, cortando-se com lanças, machucando-se, derramando sangue, mas nada acontecia, porque os seus deuses tinham boca e não falavam, tinham ouvidos e não ouviam, não podiam atender às suas orações. Eis que então o sol já ia alto, quando Elias o profeta fez uma oração simples, suave, sem gritaria. E pela oração de Elias, o fogo desceu dos céus e consumiu a água que estava sobre o altar, e consumiu o cordeiro que fora sobre o altar depositado. O povo logo ajoelhou-se e colocou o rosto em terra, e a única declaração que brotava dos seus lábios era aquela que tomava conta dos seus corações: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos dizer todos juntos 3 vezes: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não empresta a sua glória com ninguém. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O fogo desceu na avenida também. Fogo de um curto-circuito, talvez, mas fogo que era suficiente, não só para queimar todo o carro alegórico, não só para jogar abaixo as 30 pessoas que penduradas se conduziam nele, ainda que, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, ninguém tivesse se queimado ou se machucado. Apenas um bombeiro e um civil tiveram algum tipo de machucadura, mas alguma coisa muito pequena. Misericórdia do Senhor. Mas o fogo que desceu dos céus foi mais do que suficiente, não só para queimar o carro alegórico, como também para mostrar e lembrar o que o autor aos Hebreus já avisava em tom de exortação. O nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Deus mostrou que está vivo. Ele está vivo, vive eternamente. Mostrou que é El Shaddai, Deus de poder. Mostrou que a maior imprudência que uma pessoa pode cometer é brincar com Deus. Como crentes em Jesus, nós reverenciamos o episódio de domingo à noite no Sambódromo como uma intervenção amorosa de Deus, conclamando os homens a se voltarem para Ele. Deus está vivo. E tantas vezes, até mesmo nós como crentes, permitimos que dúvidas povoem as nossas mentes e os nossos corações. E nos perguntamos: estará Deus vivo? Estará Deus atento? Ou será que às vezes também os crentes não zombam de Deus? Quando não levam a sério a vida cristã, quando não levam a sério o Evangelho, Deus é um fogo consumidor. Não há outra declaração que o ser humano possa proferir com tanta propriedade como esta: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Desde os 10 mandamentos, o Senhor já tem asseverado isso: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não te encurvarás diante delas, nem as servirás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Enquanto os homens quiserem fazer brincadeiras de mau gosto, seja com que valores forem da sociedade, eles ainda estarão brincando com coisas que eu diria brincáveis. Permitam-me o neologismo. Mas no momento em que os homens começam a brincar com as coisas de Deus, eles passam a tratar de coisas muito sérias, que não são brincáveis. Há 3 reflexões que eu gostaria de fazer a partir desse episódio da avenida do domingo à noite, e que eu creio são importantes para a nossa vida. Primeira, considere com quem você está tratando, com quem você está lidando. Sabem, uma das coisas das quais frequentemente nos esquecemos é de que na vida, de modo geral, nós estamos tratando com Deus antes de tudo.
E precisamos conhecer o caráter de Deus. Alguém já disse que um dos grandes problemas da religião é que nós não buscamos conhecer o caráter de Deus, e porque não conhecemos o caráter de Deus, a nossa religião se torna débil, se torna fraca, a nossa religião se torna alguma coisa formal. Nós estamos tratando com o Deus vivo, El Shaddai, Todo-Poderoso. A nossa religião tem de ser viva, o nosso culto tem de ser vivo, o nosso louvor tem de ser alguma coisa que brote do coração, com autenticidade, com fervor. Nós não temos mesmo o direito de conduzir a vida cristã de qualquer jeito, com mornidão. Eis a reação de Deus àqueles que não são quentes nem frios, mas são mornos. O Senhor Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca. Causa náuseas ao Senhor a vida de alguém que não sabe o que quer, a vida de alguém que diz que é crente, mas não vive como crente. Causa náuseas ao Senhor a vida de alguém que, iluminado pelo Espírito Santo, percebe que está andando errado, percebe que está fazendo as coisas à revelia da vontade do Senhor, mas o Senhor sente náuseas. E quando o Senhor diz: vomitar-te-ei da minha boca, está dizendo: as minhas entranhas te rejeitam. Isso é coisa séria. É preciso considerarmos com quem estamos tratando, irmãos. Sabem, um dos maiores perigos na vida espiritual é estarmos envolvidos com as coisas de Deus e não percebermos a seriedade que isto significa. As coisas de Deus são coisas sérias. Eu tenho andado preocupado. Às vezes vejo que os crentes se comportam de uma forma tão leviana, como se não tiveram maturidade, e às vezes chego à conclusão que não tem. Vejo a maneira como falam, vejo a maneira como se comportam, vejo a maneira como se vestem, e às vezes têm a ousadia de virem à casa de Deus vestidos de tal modo que nós temos obrigatoriamente de nos perguntar: será que sabem com quem estão tratando? Com quem estão lidando? Não será que estejam brincando com Deus? Não será que estão envolvidos com as coisas de Deus, mas desapercebidos disto? Como aquele menino, talvez de 2 ou 3 anos, que mete os dedinhos na tomada da parede à sua altura. Inocente ele, mas não inocentes nós. E quantos já perderam a vida por causa disto? Não cometa essa loucura de meter os dedos numa tomada na parede. Ali a energia, ali há El Shaddai, dali sai fogo. Cuide-se. Essa energia é alguma coisa que está disponível para você. Coloque lá a tomada do seu ferro elétrico, coloque lá a tomada de um aparelho eletrodoméstico. Você vai ser abençoado. Terá uma limonada gostosa, terá uma vitamina substanciosa, você terá a sua roupa passada e tantas outras bênçãos. Mas não coloque lá os seus dedos, porque você vai se queimar e levar um choque. Lembre-se, essa energia está à sua disposição para a bênção.
não para maldição. Use-a adequadamente. É o poder de Deus. Coloque-se como beneficiário desse poder de Deus e não como desafiador desse poder de Deus. Coloque-se como alguém que é abençoado por esse poder de Deus e não como alguém que desafia esse poder de Deus. Tire os dedos da tomada, moço. Você pode levar um choque e se queimar. Isso é perigoso. Disseram-me que agora existe uma cerveja sem álcool, não alcoólica. Algumas pessoas vieram me perguntar se essa o crente pode beber. Dizem que aqui no Rodo estão vendendo. Qual é o problema da cerveja? É o álcool? Muito bem, decida diante de Deus com maturidade, não como criança, mas decida com maturidade se você vai beber ou não. Mas pense em algumas coisas. Tenha certeza que aquela garrafinha que é igual a outra, a não ser com algumas letrinhas pequenas dizendo que não é alcoólica, aquela garrafinha é muito tentadora. E num dia destes você pode sofrer a tentação e pensar assim, bem, hoje já que não tem a não alcoólica, essa aqui uma vez só não tem problema. Tem gente brincando com Deus. Tem gente brincando com fogo. Sabe disso? O crente tem que ter maturidade até para renunciar a certas coisas que nem fazem mal. A palavra de Deus diz assim lá em 1 Coríntios 6, verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar levar por nenhuma delas. Há uma porção de coisas que você precisa reconsiderar na sua vida. Cuidado para não colocar os dedos na tomada. Você pode levar um choque e se queimar. E sabe, eu já ouvi dizer que se alguém estiver agarrado àquela pessoa, leva o choque também. Não ande muito perto dessa gente que zomba de Deus, zomba do Evangelho, zomba das coisas de Deus. Você pode levar choque também. Não é verdade? A segunda reflexão: não erreis. A primeira, com quem você está tratando. Deus não se deixa escarnecer. Deus não empresta a sua glória para ninguém. Não brinque com Ele. Ele não aceita brincadeiras de mau gosto. Ele tem misericórdia, mas não brinque com Ele. A segunda é uma exortação. Cuidado para não pisar em falso. Não erreis. A palavra de Deus diz: aquele que está em pé, olhe e não caia. Ninguém está livre de cair, ninguém está livre de errar. Mas sabe, se Deus está falando ao seu coração, o Espírito Santo de Deus orienta a nossa vida. A Bíblia diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? São filhos de Deus. Deus nos guia. E às vezes Deus está dizendo: não vá adiante. Deus está dizendo: não continue. Deus está dizendo: deixe esse relacionamento. Deus está dizendo: mude de atitude. Deus está dizendo: não vá com essa roupa hoje. Mas você faz que não ouve. E você prefere errar. Não erreis. É a observação da palavra de Deus. Se o Espírito de Deus está avisando você, não insista. Às vezes Ele avisa com um vento que vem e derruba um barracão e desmancha as alegorias. Às vezes Ele avisa com um terremoto que vem
e desestrutura a sua vida, às vezes até a sua vida financeira ou a sua vida familiar. É um terremoto. Deus está dizendo: eu não gostaria de usar esse método, mas a única maneira que eu achei para chamar a sua atenção foi fazendo assim. Olhe para mim, ainda há tempo. Eu quero lhe falar com voz mansa e delicada. E às vezes Deus usa o fogo que no Velho Testamento é símbolo do juízo, é símbolo da intervenção de Deus em termos de estabelecer a sua justiça. Preste atenção enquanto Deus avisa: não erreis. Quando Titanic, naquele tempo o maior transatlântico que o mundo conhecera, foi colocado no mar, um dos seus idealizadores fez uma afirmação de deboche. Ele disse: esse navio foi tão bem idealizado, estruturado, ele é tão forte que nem Deus consegue afundar. Na primeira viagem atravessando o oceano, o Titanic afundou no meio do oceano. Milhares de pessoas morreram. Algumas que eram crentes em Jesus morreram cantando louvores ao Senhor, mas muitos morreram perdidos. Não se brinca com Deus. Não erreis. Deus está avisando. Preste atenção ao que Deus está dizendo. Você está para tomar uma decisão? Você tem dúvida, irmão? Não continue adiante. Se Deus está dizendo espere, se Deus está dizendo aguarde, se Deus está dizendo cuidado, tome cuidado. A terceira reflexão: tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Essa é uma lei da vida, é uma lei da própria natureza, já que se fala tanto em natureza hoje. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. É a lei da semeadura e da colheita. Deus não precisa fazer muita coisa para que nós colhamos o fruto da nossa insensatez, da nossa teimosia. Basta que Ele sustente as suas leis perenes, que hão de sustentar o mundo enquanto o mundo existir, até que seja queimado com fogo. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Diz o texto: porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E a reflexão com que eu quero encerrar nesta manhã é esta: o que é que você tem semeado? O que é que você anda semeando? Talvez se eu pudesse lhe perguntar antes, convidando-o a uma reflexão importante na sua vida espiritual, na sua vida familiar: o que é que você anda colhendo? Será que o que você anda colhendo é fruto, resultado do que você semeou? Talvez do que tenha semeado há muitos anos atrás. E se você reconhece que o que você anda colhendo é fruto, resultado do que você semeou, talvez você tenha semeado coisas que não agradaram a Deus. Eu lhe digo, há esperança. Você não precisa carregar essa culpa o resto da vida. Você pode clamar a Deus, pedir perdão, arrepender-se, e Deus, na sua misericórdia, pode fazer uma transformação, uma restauração. Deus pode fazer uma mudança na sua vida. Deus pode fazer um milagre. Peça perdão a Deus, arrependa-se e acerte a sua vida com Deus. Mas o que é que você quer colher, moço, daqui a 20 anos? O que é que você quer colher daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos? Daqui a 40 anos? Eu sei o que quero colher.
Eu quero colher uma família estável, abençoada no Senhor. Poderá ter problemas e dificuldades, mas ela será consagrada ao Senhor. Eu quero colher que os meus filhos se sintam honrados por serem meus filhos. Eu quero colher bênçãos do Senhor na minha vida espiritual, na minha vida pessoal, na minha vida econômica também, material também. Quero sim. Mas para que eu colha isso daqui a 20 anos, eu tenho que semear sementes que sejam compatíveis com esta colheita hoje. E se você, moço, moça, se você adolescente, está semeando o pecado, se você está semeando desobediência, se você está semeando imoralidade, se você está semeando homossexualismo, se você está semeando prostituição, se você está semeando desobediência e indignidade, se você está semeando lascívia e a sua mente está dominada por essas coisas do mundo, se você está semeando palavras torpes, se você está semeando indignidade, se você está semeando frieza espiritual, se você está semeando indiferença com as coisas de Deus, infelizmente eu tenho uma má notícia para lhe dar: você vai colher tragédia, você vai colher desgraça, você vai colher aflição, você vai colher tristeza, você vai colher indignidade, você vai colher angústia, você vai colher aquilo que não desejaria colher. Você vai colher tristeza, decepção, perdição, maldição e inferno. Eu gostaria que você conferisse hoje pela manhã as sementes que você conduz nos seus bolsos, e que enquanto você caminha pelo caminho desta vida, vai jogando no chão. Confira essas sementes. Que sementes são essas? Eu lhe garanto, com a autoridade da palavra de Deus, tudo o que o homem semear, isso ele também ceifará. Eu lhe garanto que você não vai colher coisa diferente do que está semeando. Portanto, confira as sementes que está jogando. Não brinque com Deus. Tire os dedos da tomada. Você pode levar choque, queimar-se, você pode até morrer. Peça a Deus sementes de evangelho. Peça a Deus sementes de obediência. Recolha sementes de bênção, sementes de fidelidade, de santidade, de pureza, de respeito, de amor, e você vai colher bênçãos. Um lar na presença do Senhor, filhos que sirvam ao Senhor, gerações, milhares de gerações que serão abençoadas pelo Senhor. E é isso que o Senhor quer lhe dar. Não vos enganeis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Baixe a sua cabeça em oração. Eu lhe pergunto: o que é que você está semeando? Que qualidade de semente você está jogando ao solo? E eu lhe digo, moço, de Deus não se zomba. Se você está semeando desobediência, se você está semeando impureza na sua vida, se você está semeando desrespeito, se você está semeando insensatez, imprudência, se você está brincando com Deus e com as coisas de Deus, se você conhece a verdade do Evangelho, mas insiste em semear a desobediência, eu lhe digo, você está em perigo, precisa se arrepender e precisa clamar pelo Senhor. Precisa se voltar para Deus. E nesta manhã eu quero
desafiar você a fazê-lo. Quero desafiá-lo com a autoridade da palavra de Deus. Quero desafiá-lo por saber você também que Deus está vivo e que não gosta de brincadeiras de mau gosto. Eu quero desafiá-lo ao arrependimento. Se você anda no pecado, eu quero desafiá-lo ao arrependimento hoje.